Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini e estamos começando 2024 com um podcast muito interessante hoje, um assunto, na verdade, muito interessante. Eu estou aqui no meu consultório, estou com a Alessandra. A Alessandra me procurou, no finalzinho do ano passado, em 2023, e ela tem uma história que eu quero muito dividir com vocês, porque pode ajudar muita gente, tá? A Alessandra, ela vai falar sobre isso. Ela já tinha feito, na verdade, há uns anos atrás, uma cirurgia bariátrica mesmo, de fato, passou por um processo cirúrgico na busca pelo emagrecimento e acabou vindo até mim para buscar esse resultado que de alguma forma ela não obteve com a cirurgia, então nós vamos falar bastante sobre isso. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer, Alessandra, seja bem-vinda, e queria deixar o espaço aberto aí para você se apresentar, se você quiser, fica à vontade. Obrigada, meu nome é Alexandra, eu agradeço, bastante e espero ajudar as pessoas como eu fui ajudada. Certamente. E agradecer muito ao Giovanni também, porque pelo empenho dele em me ajudar, eu consegui já eliminar 6 quilos. E eu estou muito feliz com isso. Ao contrário das pessoas que vêm aqui e acham que é regime, que, nossa, vai sofrer, pelo contrário, Eu não comia e ele me fez comer para me conseguir eliminar peso. Então, é muito gratificante. A vida da gente muda totalmente. E não só a parte do emagrecimento, A gente descobre coisas que estavam incomodando. Isso é muito legal você falar, A gente estava conversando em off aqui antes de iniciar a gravação. Estava falando da minha tia, Minha tia outro dia perguntou, eu não como nada, por que eu estou engordando? Justamente por isso, E você falou que você não comia e eu orientei você a comer, E vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos voltar lá atrás, Alessandra, se você puder. O que te motivou lá atrás, aproximadamente há 6 anos, a procurar uma cirurgia bariátrica mesmo, para redução de peso? Porque assim, eu não tinha problema como todo mundo vai para um centro cirúrgico quando vai fazer bariátrica. Eu não tinha problema de pressão, não tinha diabetes, mas eu tive um problema no joelho muito sério. Então foi quando eu não enxergava o tamanho que eu estava. Sim. Quando eu fui fazer a bariátrica, eu já estava com quase 140 quilos. Uma falta de ar horrível. E por isso que eu fui obrigada, não que eu queria, Porque na época eu não tinha esse método. Mas eu falo assim, mas eu tive que fazer a bariátrica por causa do meu joelho. Certo. E nesse processo, vamos considerar da bariátrica cirúrgica mesmo. Sim. Você eliminou quantos quilos? Quando você chegou no seu mínimo, você estava com quantos quilos? Eu estava com 72 quilos. 72. Agora já fazendo trazendo para o momento presente. Uhum. Você chegou a esses 72 quilos e quando você me procurou, se você me permitir, você já estava aí com 103, ou seja, você já ganhou 30 quilos aí. Sim. Nesse processo. E como que foi para você, antes da gente falar da terapia com hipnose, como que foi para você ver que você fez a cirurgia bariátrica, perdeu peso e começou a ganhar peso de novo? Qual foi a sensação ali? Você vê que mês a mês você estava ganhando peso tudo de novo. Eu fiquei impotente, assim, eu não sabia por onde começar e o porquê de eu estar ganhando peso eu não estava comendo. Pessoal, vocês estão nos ouvindo ao relato que ela acabou de dar. Ela fez uma cirurgia física, Ela perdeu peso e ela, sem comer, ela começou a ganhar peso. Agora você imagina, como ela acabou de dizer, qual é a explicação para isso, Como que foi você se ver nessa situação? Você sem comer, com a cirurgia já feita, começar a ganhar peso? Eu tenho desespero, porque é um procedimento, as pessoas acham que cirurgia bariátrica, ela é milagrosa, e assim, é tudo perfeição, não é. A gente não come mais gostoso como antigamente, você não sente mais o gosto da comida gostoso como antigamente. A gente passa por dumping dependendo do que come. Nossos procedimentos, quando você faz
E às vezes que você come alguma coisa que te dá dumping, é horrível. Só para quem está nos ouvindo que não entende nada, você pode explicar o que é o dumping? O dumping é uma sensação de baixar a pressão. Aquilo vai te dar náusea, aquilo te dá tontura. Você tem que ter que nem quando, graças a Deus, já faz alguns meses que eu não tenho, mas quando eu tinha dumping, eu tinha que correr e ficar deitada no mínimo de 30 a 40 minutos. E quando você está no trabalho, como você vai poder fazer isso? Não tem como. Então é doloroso. É fácil? Não é fácil. Você recomenda? Não é que eu falo para as pessoas não fazerem, assim, porque, sei lá, tem casos e casos também, né? Mas eu falo assim, não fica a mesma coisa. Não fica. O nosso corpo muda, né? Então, pelo que você está me relatando, você passou por uma cirurgia, né, física, tem todo o risco da cirurgia, preparação, enfim. Muita gente acabou falecendo nessa cirurgia, né? E você não obteve resultado, porque você emagreceu, depois você começou a engordar tudo de novo. Sim. E aí você teve, então, pelo seu relato, alguns problemas decorrentes dessa cirurgia, Sim. como, por exemplo, essa queda de pressão. Sim. Né? Talvez o pessoal que está nos ouvindo nunca teve uma queda de pressão, mas eu já tive, não por conta disso, porque uma vez eu tomei Neosaldina com Dorflex. Cara, é horrível. A sua pressão vai lá no chão, você começa a ver tudo preto, você não tem força, é um negócio terrível. Então, você teve aí um problema decorrente dessa cirurgia, na verdade. Não só isso, né? E a maioria das pessoas que fazem a bariátrica, eu não posso com carne vermelha. E não só isso, a gente tem que tomar vitamina pro resto da vida. Porque é cair cabelo, é unha, as pessoas acham que é milagroso, ajuda. Ajudou no momento, ajudou, mas pra mim era melhor não ter feito. Isso, e aí você então me viu talvez na internet e descobriu essa ideia, a princípio para você era uma ideia, né, de emagrecimento com hipnose. Quando você viu lá meu primeiro anúncio, o que você pensou? O que você viu ali? Que você falou, opa, isso aí pode ser algo que eu quero saber mais a princípio, né? Eu sou contra remédios, né? E eu já estava caminhando, fazendo uns exercícios e também não estava obtendo tudo aquilo. Aí eu falei, a minha última solução. Aí foi quando eu te mandei mensagem. Sim. Aí você veio aqui, inicialmente Sim. Eu te expliquei a lógica, né? A neurofisiologia do processo e você decidiu iniciar esse processo. Sim. E agora sim, quais foram as mudanças iniciais que você começou a perceber? Ainda não falando de alimentação propriamente, tal, mas nos primeiros dias ali, eu lembro que a gente conversou, você começou a me falar, não precisa falar nada publicamente, claro, mas de insights em relação à sua vida, questões comportamentais, interpretação dos fatos ali no dia a dia. Como que foi isso para você? Para mim foi maravilhoso. Eu aprendi a lidar com as pessoas e principalmente me colocando em primeiro lugar. Porque a gente se incomoda com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, como os outros vão agir. Tanto que eu escutei, nossa, você vai gastar dinheiro à toa, né? E como você calculou, já foi 50 dias, eliminei 6 quilos. Eu achei ainda que era menos, foram 6 quilos eliminados. E é legal você falar isso, para quem está nos ouvindo, pessoal, a Alessandra quando veio aqui falou para mim, olha, eu tenho uma dificuldade de eliminar peso, porque quando eu fiz bariátrica, o pessoal que fez junto comigo perdia muito mais peso do que eu, então ela falou, né, eu já sei que vai ser mais lento. Aí quando ela falou isso, eu já sei que vai ser mais lento, eu imaginei que aí com 50 dias, ela fosse eliminar uns 2 quilos, olha. E aí, eu sempre anoto, a pessoa quando vem aqui na avaliação, a gente faz o peso, eu anoto tudo isso,
E hoje ela me falou, a gente pegou o arquivo aqui, ela perdeu 6 quilos, né, em 50 dias. E a gente tem que levar em conta que nesse período nós tivemos Natal, Ano Novo, festas, né? Então, 6 quilos para uma pessoa que já havia relatado que tinha dificuldade para perder, para eliminar peso, é muita coisa. E detalhe, eu já vou deixar você falar, sem dieta, né? Quando você veio aqui, eu te recomendei fazer alguma dieta, alguma coisa desse tipo. Não. Você ensinou a lidar com o que eu tinha, né? E o segredo é comer. O segredo é comer. Todo mundo às vezes fica com medo. Nossa, não é dieta. De novo, aí não. Ai, vai colocar... Não, pelo contrário, né? Aqui eu falei que é a única dieta que a gente come, né? Mas é muito gratificante, muito mesmo. E não, você não privou de doce, de nada. Não privou de nada. Nada. Pessoal, assim, eu falo sempre o seguinte, o nosso corpo, ele tem uma inteligência inata, né? Pensa assim, hoje a gente vive vida moderna, hoje a gente tem nutricionista, a gente tem uma série de ferramentas, né? Mas e o cara, a gente tá aqui no Brasil, né? Que fala-se muito do índio, né? Então vamos usar essa referência. E o índio na floresta, tinha nutricionista? Né? Então, assim, aquele homem mais primitivo não tinha esse acesso. Portanto, o nosso corpo ele já tem que vir com uma inteligência de fábrica. Inteligência essa que quer dizer o seguinte: sentiu fome, come. Parou de sentir fome, ou seja, se sentiu saciado, para de comer. Essa é a regra. Aí depois tem o que a gente chama de truques. Tem alguns truques aí no meio, que é você prestar atenção naquilo que está comendo, sentir o sabor da comida. E a Alessandra, ela tem uma questão ainda que dificulta um pouco mais, porque como ela disse, a cirurgia física, ela tirou a capacidade de apreciar a comida e tal. Mas eu queria que você contasse, se você puder, como que está hoje a sua rotina alimentar e em relação a como era, né? Como é que está hoje isso? Perfeito. Eu tomo café. Aí eu vou pra academia de manhã. Na volta, eu já como uma fruta. Depois, o máximo que eu sei que a vida das pessoas também está sendo muito corrida, mas eu procuro fazer o meu horário de almoço até o meio-dia. Aí lá para umas 3 horas da tarde, ou eu tomo iogurte, eu como uma fruta de novo. E também não é aquela vontade de comer bobeiras. Tudo que cabe no estômago, que me sacia, sem passar mal. Não assim comer para transbordar, comer para se satisfazer. Sim. Sabe, procuro jantar também no máximo até às 7 da noite. E tudo agora está regrado, porque eu não conseguia fazer isso. Deixa eu ver se eu comia uma vez por dia. Isso é muito importante. A gente já falou no começo do episódio, mas preste atenção, ó, o relato que ela está dizendo. Ela comia uma vez por dia e não estava emagrecendo. E agora você está comendo quantas vezes por dia? Tem vezes que eu como até 5. Está comendo 5 vezes por dia agora e eliminou 6 quilos em 50 dias. Né? Então existe muito aquele mito de que eu quero emagrecer, vou ficar sem comer. Tá, é tudo errado. Ou senão assim, eu vou ter que pesar a comida, eu vou ter que fazer assim. Não, isso aí não tem nada a ver. Não, gente, isso aí, assim, eu não falo isso porque às vezes na hora que eu vou gravar alguns podcasts, a pessoa não me dá essa oportunidade. Mas já que você tocou nesse assunto, isso aí não vira nada. Assim, é muito legal para quem vende, Sim. É muito legal para questão de marketing, né? Mas e na vida real? Na vida real isso não vira nada. Não vira nada para quem tem o objetivo de emagrecer. Sim. Agora, por exemplo, tem pessoas que participam de competição dessa vida fit, campeonato de musa, não sei o que, tal, que aí você tem que ter. Principalmente o pessoal do CrossFit. O CrossFit, ele tem 2 versões. Um que o pessoal come menos e o que come mais. Que eu tenho um filho que é mais forte, o outro que já não. Então, o que faz CrossFit, ele até pesa a comida dele.
E isso é muito legal você falar isso. Quando eu falei que não vira nada, eu não estou dizendo que não vai emagrecer. São casos e casos. A sua utilidade. Eu tô falando que para você que está em casa, que não é um atleta, é uma pessoa comum e quer emagrecer, pesar a comida não vai mudar nada. Agora, já o atleta que tem um objetivo definido, aí é outro cenário. Sim. Nós estamos aqui falando de pessoas comuns. E você tem, na sua casa, 2 referências. Você é uma pessoa como eu, que não tem uma vida fitness, mas você tem um filho que é atleta. Sim. Então, você conhece os 2 lados da moeda, né? E como você percebeu, Alessandra, que você começou a se regrar na sua alimentação? Foi algo que foi surgindo? Como é que foi isso? Assim? Foi intermédio das aulas, né, que a gente tem. Os encontros com você aqui, que foi, assim, aqui no seu consultório é o dia da semana perfeito. Que às vezes até passa alguma coisa batido na semana, mas quando a gente chega aqui, a gente analisa tudo. Eu vou pensando. Sabe, a gente analisa tudo. Então, é algo onde tudo melhora. Se a pessoa fala assim, nossa, mas você foi fazer um procedimento para emagrecer. E eu estou muito feliz por ter eliminado esses 6 quilos. Então, é tudo que a gente vai... Assim, ó, as aulas, ela vai abrindo, como dizer, uns slides na cabeça da gente, que é fora do normal. E isso muda tudo. E não é só na parte da alimentação, sabe? É na parte do convívio, é na parte da gente mesmo, sabe? Da gente se aceitar, da gente ver o que a gente é capaz, de forma de lidar com as pessoas. É um pacote, né? Um processo terapêutico, ele é composto de um pilar, vamos falar assim, né? Na verdade, um tripé, que a gente tem dessensibilização, ressignificação e psicoeducação. Isso aí é um processo de ressignificação, só que olha só que interessante isso que você está me falando. Não estou fazendo uma crítica, mas estou observando a diferença das técnicas. Por exemplo, quando você vai fazer uma psicoterapia chamada tradicional, com o que a gente chama de psicólogo, né? Envolve uma conversa e a pessoa vai para casa, ela começa a ter alguns insights, algum processo de ressignificação a partir daquela conversa. Na hipnose, não tem isso. Na hipnose, você vai trabalhar com os elementos que você tem, você vai ter os seus insights, o seu processo de ressignificação sem a interferência do terapeuta. Eu não fiquei aqui conversando sobre a sua vida propriamente dita. Você em casa teve esses insights. Como é que foi isso para você? Para mim foi maravilhoso. Eu lidei com situações e problemas que eu não imaginava. Para te falar a verdade, não era nem um problema. Era uma certa discriminação que eu fazia comigo mesma. Sim. E isso eu fui notando que não era assim. E assim, temos que ser visíveis para os outros, mas principalmente para a gente mesmo. E você sente que já mudou porque isso deveria se refletir no seu comportamento. Sim. Você sente que isso já mudou? Muito, muito. Eu acho que até as pessoas já perceberam isso. Eu fiz essa pergunta para fazer uma provocação positiva para quem está ouvindo, que é o seguinte. A gente está falando, pessoal, de 2 meses, dos quais eu ainda fiquei um bom período sem vê-la por conta das festas. E ela já está relatando que teve vários insights que já se traduziram numa mudança de comportamento. Numa técnica de terapia convencional, quanto tempo demoraria para uma pessoa ter uma mudança de comportamento como esse que ela está relatando? 6 meses, né? Então, 1 ano. Então, assim, o que a gente ouve aí da psicoterapia tradicional? No mínimo 1 ano para a gente ter algum resultado. Nós estamos falando de 2 meses. Né? Ela teve aí uma perda de 6 quilos, mais um processo de ressignificação que aconteceu sozinho. Quando eu falo sozinho, é o seguinte, sem interferência do terapeuta. Eu não fiquei perguntando da vida dela, eu não fiquei invadindo a privacidade dela, ou mesmo dando palpite, entre aspas, né? Tem aquela ideia de que a gente não pode interferir, tá super correto. Só que ela, semana a semana, ela vinha me trazendo insights, ressignificações que iam ocorrendo a partir do exercício da hipnose, né? A gente não vai abrir aqui publicamente, que não é o objetivo do podcast, mas o que ela está trazendo é que houve uma mudança de comportamento. Muito grande. Muito
grande. Eu agradeço muito, Giovanni, por isso. Já indiquei ele para um monte de gente, porque às vezes as pessoas sabem, então todo mundo fica com medo. Nossa, é propaganda de internet. Eu também não vou falar que eu não fiquei com medo no começo, mas só conhecendo o Giovanni, só vindo aqui na psicóloga. A terapia, vamos chamar. Na terapia, sabe, ficou muito, muito diferenciado na minha vida. Muito, muito, muito. Eu senti isso muito. Você falou, né, propaganda de internet, porque a gente tem que aparecer para as pessoas de alguma forma, né? Mas aí eu falo assim, que é tanta coisa enganosa ultimamente, né? Mas eu falo, não, mas não é, viu, gente? Às vezes vocês podem clicar lá, porque é muito bom. Muito bom. Que muitas pessoas consigam ter o resultado que eu estou tendo. Eu ainda tenho uma trajetóriazinha ainda grande ainda, mas eu vou conseguir. E eu tava me lembrando aqui enquanto você tava falando, porque em off aqui também ela me falou que ela acha que eu tenho um método diferente, né? Não vou nem falar diferenciado, diferente mesmo de terapia. E aí eu tava lembrando de algo. Quando a gente se conheceu, você me falou que já tinha até procurado outras técnicas terapêuticas, sim, né? Sim, eu fiz. Você se conecta com bastante coisa. E o que você percebeu, assim, de diferente do processo que a gente faz aqui para algo que você já viveu? Não tô falando agora da cirurgia em si, não, sim, mas outras terapias holísticas. Assim, eu consegui ver o que me incomodava e coloquei, assim, o meu ponto de vista agora é que todos nós temos problemas, mas existe o começo e o final, que é o perfeito. E a gente tem mania de achar que, ai, nossa, apareceu um problema, a gente acha que o mundo vai acabar. Não. É a mesma coisa que a gente vai fazer um ponto de crochê. Se você errou um ponto, você puxa. Então, a gente vai puxando essa linha. E quando chega no final, é perfeito. Isso é muito legal, assim. Eu convidei você para a gente gravar esse bate-papo com muito carinho, porque, assim, dentro do seu relato, tem vários pontos que podem servir para quem, de repente, está nos ouvindo, né? Uhum. Desde alguém que fez uma cirurgia bariátrica e não teve resultado, e de uma forma mais assim, de certa forma você não recomenda, né? É lógico que cada um faz aquilo que quer, mas você não teve uma experiência, entre aspas, agradável. E alguém também que se conecta com vários outros tipos de terapia, já tinha buscado outras coisas, e veio parar aqui, né, para me conhecer de uma maneira inusitada, que foi um anúncio, como ela falou, e tá aqui hoje dando um relato. E a gente tá falando, pessoal, igual eu já falei, gosto de reforçar, nós estamos falando de 2 meses. Então isso que faz com que a hipnose, a hipnoterapia seja diferente de todas as outras coisas, porque a gente está falando de um processo de 2 meses, né? E ela já teve essa quantidade de mudança, não só na rotina alimentar, na perda de peso, mas na vida como um todo, né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha importante deixar registrado? Não, você perguntou tudo. Você perguntou tudo. Mas eu acho assim, o principal de tudo isso é a gente se redescobrir. E não ficar com preguiça de assistir as aulas e fazer as coisas certas. Porque nada é milagroso. Porque antes de eu estar aqui, fui fazer uma bariátrica. Isso é muito importante você falar, e uma coisa que eu esqueci de te perguntar, na verdade. Como é que foi para você a experiência de usar a plataforma? Para quem está ouvindo, pessoal, eu tenho uma plataforma em que eu entrego para a pessoa fazer um exercício em casa, além das sessões presenciais. Como é que foi para você a experiência da plataforma em si, do exercício? Como é que está isso na sua rotina? Ela foi muito boa, porque eu falo assim, a gente aprende a lidar, como eu falei, as situações até a plataforma. Porque a plataforma, ela vai te ensinar desde o começo como você tem que reagir. Como você vai ter que lidar com o seu organismo. Como você vai fazer as coisas. Até a chegada de colocar o balão, é como eu falei, não podemos ter preguiça. Né? Os exercícios é a coisa mais perfeita do mundo.
sabe? Principalmente vai ter gente ouvindo aqui, porque agora o ser humano ele tá muito obcecado em remédio para dormir. Olha, esses exercícios que a gente faz diariamente é melhor do que qualquer calmante para dormir, até aqueles florais. Ah, que bom. Muito melhor. Eu falo, relaxa. Você acorda no outro dia com as suas ideias todas focadas até na onde você não imaginaria que você ia resolver naquele dia. Então, quer dizer, a plataforma, ela já deu início para tudo isso, né? Muito perfeito, muito mesmo. E eu ainda tenho um bom tretinho ainda para andar, mas é muito bom, muito bom. E eu falo, olha, quem tiver oportunidade de fazer, faça. Faça, porque até os florais não vão tomar mais. Ah, isso é muito bom, né? Eu sempre falo isso, que a hipnoterapia ela é igual um dominó, né? Você derruba uma peça, as outras começam a se organizar, né? Ansiedade, eu falei essa semana com uma outra cliente, né, que está começando agora o processo, ela falou, eu sinto que a minha ansiedade diminuiu no trabalho, quando eu fico estressado, eu não tenho mais aquela vontade desesperada de comer. Mas é como você falou, né? Eu nunca vendo milagre, eu sempre falo que a pessoa, vou entregar uma chave que abre uma porta. Por que no caso, para você, a porta está se abrindo? Porque você vai lá, você faz os exercícios, você segue o processo. E só para quem está nos ouvindo, para não achar que é algo mirabolante, pessoal, esses exercícios, essa plataforma é assim, tem uma parte didática em que eu ensino todo o funcionamento do sistema digestivo e toda a parte que envolve a hipnose nisso, e tem um exercício especificamente, que é um exercício de auto-hipnose, ou seja, um áudio que a pessoa ouve diariamente, né? Eu sempre recomendo a pessoa fazer para ouvir, né? Fazer o processo enquanto dorme, para que não tenha nenhuma alteração na rotina, e tá aqui a Alessandra dando esse relato maravilhoso. Então, Alessandra, eu quero te agradecer, né? Primeiro pelo seu empenho, porque isso certamente motiva a gente como profissional a se dedicar mais, a fazer mais pelas pessoas, porque quando a pessoa quer, ela consegue resultados maravilhosos. Mas eu sempre falo, né? Às vezes eu ouço, adorei a terapia com você e tal. Pessoal, a hipnoterapia, ou seja, a terapia com hipnose, que é muito efetiva. Eu sou só um instrumento aí que leva a técnica até vocês, e o único ponto que a gente tem que ficar atento é, como o Alessandro estava falando, hoje tem muito charlatão aí na internet, ou mesmo tem pessoas inocentes que foi lá, comprou aquela ideia que a hipnose resolve numa sessão, e não é assim, é um processo. Eu tenho cliente que resolveu um problema em uma sessão, claro que tem, mas tem cliente que precisa de 2, 3 sessões. Então todo o processo ele é personalizado. Eu vou trabalhar de acordo com aquilo que o cliente vai me trazer, não tem receita de bolo, né? Então, mais uma vez, Alessandra, obrigado por estar aqui, né? Primeiro episódio do ano aí, já deixando um relato muito, muito gratificante. Então, queria te agradecer, tá bom? Eu que agradeço, nossa, eu indico, como eu falo de novo, quem puder adquirir a plataforma, que faça. Porque, olha, eu posso falar porque eu fiz uma cirurgia, mas igual a plataforma, não. E ela muda um todo, não é só emagrecimento. E você veja que interessante, né? Você emagreceu aí 6 quilos, aprendeu a comer corretamente, teve uma mudança de comportamento, de convivência, e não tem uma agulha envolvida no processo, não tem nada. Não tem dosagem de remédio nenhum. Não tem, você não me privou de nada, tá? Eu como tudo, de tudo. E graças a Deus eu consegui eliminar 6 quilos. E ao Giovanni também, que eu agradeço todos os dias, viu? E eu lembrei de uma coisa agora, atendi uma pessoa aqui esses dias e ela falou assim, eu marquei a cirurgia para fazer a bariátrica no SUS. Eu falei, olha moça, eu não te conheço, assim, tô me conhecendo agora. Se você não quiser fazer o processo, não tem problema, mas eu falo para você, não faça. O que você diria para alguém que está lá na porta para fazer uma cirurgia e não fez ainda? Olha, eu diria assim, que não faça. E outra coisa, se a pessoa já adquiriu uma plataforma, mas é como eu falei, não pode ter preguiça.
E a preguiça não é nem assim, não é exercício de você estar erguendo barra, nem caminhando, não é. Isso, os exercícios a gente faz deitado na casa da gente, né? Então, eu recomendaria que não. Se a pessoa tiver muita força de vontade, o que ela vai passar naquela cirurgia e o que ela é a plataforma, é melhor seguir a plataforma. Tá certo. Então, pessoal, tá aí, tá dado o recado, não por mim, mas por alguém que viveu isso, que sentiu isso na pele. Acho que isso é muito válido. Então, mais uma vez, Alessandra, muito obrigado, tá? Quero agradecer você também que ficou nos ouvindo até agora. Vou deixar aqui na descrição desse episódio o meu Instagram, que é @giovanipomini. Hoje eu atendo em Porto Ferreira e também em Ribeirão Preto, tá? Então, se você está mais próximo de Ribeirão Preto, pode me acionar, enfim. Ou mesmo online. Eu tenho cliente hoje na Itália, tenho cliente em Londres, enfim. Então, não tem desculpa essa questão da distância. Tudo depende da vontade que você tem de mudar a sua vida. E a razão de eu criar esse podcast é exatamente essa. É convidar as pessoas que tiveram a sua vida transformada pela hipnoterapia para poder levar essa mensagem para você que está em casa e por algum motivo está descrente. Então, mais uma vez, meu Instagram é Giovanni Pomini, eu estou à disposição e eu espero você no próximo episódio do podcast Depois da Terapia. Até lá!